Olá a todo mundo que está ouvindo, esse é mais um Flowcast. Antes de entrar no tema do episódio de hoje, deixa eu agradecer a todo mundo que ouviu e compartilhou o último episódio e leu a minha matéria sobre Caravéia, lá no Olhos Jornalismo. Alguns agradecimentos especiais à Jéssica Costa, grande jornalista do Olhos, que foi quem sugeriu a pauta. A Gabriela, filha do Caravéia, também queria fazer um agradecimento especial. Foi ela com quem eu conversei sobre o tema. Muitos foram os dias de troca para respeitar as dores e, ao mesmo tempo, honrar a trajetória do cantor. Queria também agradecer ao meu amigo Gaguinho, que participou da matéria, que é um cantor aqui da minha região, ao querido Ari, que resolveu elaborar uma prova com o meu texto. Eu espero que, assim como ele, que isso não traumatize os jovens. Queria agradecer também ao perfil do Twitter ZT Feeling, que escreveu um relato comparando as histórias trágicas de Kurt Cobain e Caravéia. Queria também agradecer às celebridades globais, Braulio Lawrence e Rodrigo Ortega. Inclusive, Rodrigo, querendo aparecer por aqui para tomar uma montilha, tamo junto, viu? E um agradecimento mais que especial a você que mandou um pix para flaucast@gmail.com. Esse jornalismo é feito de forma independente, sem recursos. Se você me mandar um pix essa semana, me deixe uma mensagem que leio aqui no próximo episódio. Bom, agora sim, vamos ao episódio dessa semana. Maceió do NSC que bate pelas ruas, Maceió do sol que só se esconde ao chegar da lua. Cê é a minha, cê é a sua, cê é a nossa solidão. Imagine a do Baldomero, a do Cadeão, Siridião. Eu sei que a do ali é bem maior, decepção. Pedir mão nas quebradas de Maceió, mas sem vocês me sinto só. Se eu for pra ir rolar confronto, sem vocês não sei viver. Maceió é tudo e pronto. No episódio dessa semana, vamos falar sobre a reportagem do site Joio Trigo, que mostrou como vivem os plantadores de fumo em Arapiraca. E também teremos a estreia de uma colunista nesse podcast, a gigante Alice Oliveira, que foi candidata a vereadora e deputada federal pela bancada negra. Essa semana, o tema é a chegada das chuvas e o racismo ambiental. A quadra chuvosa ela tem início, né, na segunda semana de abril aqui no estado, com a chegada do outono. São os 4 meses mais chuvosos do ano e todos os anos, por ser um período intenso de chuvas, a gente passa por muitos problemas, né, aqui na nossa cidade, que é uma cidade conhecida por ter desastres, que a gente poderia falar desastres ambientais, né, mas são desastres que acontecem por causa justamente da negligência do poder público. Então, durante todo esse tempo em que nós passamos pelo verão, nenhuma obra de estrutura, né, assim, uma obra mais complexa foi realizada na nossa cidade para redirecionar, por exemplo, a água das chuvas dessas regiões que ficam alagadas aqui na parte baixa. Não teve nenhuma obra, por exemplo, no bairro que eu saí, né, o bairro de Fernão Velho. Os moradores já estão há mais de 5 anos solicitando à prefeitura que a ladeira, né, de acesso, a principal ladeira de acesso, seja avaliada por um engenheiro, para que nenhum desastre maior aconteça, porque a ladeira está cheia de rachaduras e é a única via de acesso para os moradores. Durante algumas épocas do ano, como é o caso, por exemplo, da quadra chuvosa, essa ladeira é interditada. Então, quando isso acontecer novamente, os moradores eles vão acabar ficando sem acesso ao transporte público, sem acesso à cidade, que já é um bairro isolado geograficamente, como eu sempre falo, né? Além disso, nós temos a situação das grotas aqui na cidade de Maceió, né? Por todos os anos a gente passa por aqueles casos de deslizamento de terra, o caso de pessoas soterradas, desabamento de casas e etc. Que durante todo esse período que nós passamos do verão, nenhuma obra, né, foi realizada e nenhum tipo de assistência é prestada para essa galera que vive em áreas de risco, né? Aí quando chega a quadra chuvosa, a gente vê as notícias, aí abre o debate, o prefeito fala que vai fazer alguma coisa, acaba colocando alguma lona, tirando temporariamente as pessoas das áreas de risco, mas durante o ano essa não é uma preocupação. Como chegou o outono, né, a gente vai começar a ver isso, é uma preocupação da gente que está na bancada, porque a gente sabe que essa é uma face perversa do racismo estrutural, né, que se manifesta justamente na segregação espacial, empurrando essa galera do centro urbano para as periferias e para as áreas que são, na realidade, inabitáveis, e o nosso povo dá um jeito de sobreviver nessas regiões, né? Então, essa também, o racismo ambiental, ele está presente fortemente na nossa cidade, e as consequências dele
são justamente os desastres que a gente observa durante esse período do ano, durante esses 4 meses, iniciando agora na segunda semana de abril. Obrigado, Alicia. Agora vamos ao nosso tema principal. No início desse ano, o mais importante portal de notícias que cobre as grandes corporações, tendo como foco central a indústria de alimentos, esteve em Alagoas, aqui pertinho em Arapiraca. Raquel Torres e Maria Matias vieram contar a história dos plantadores de fumo de rolo. Eu pedi para elas se apresentarem e falarem um pouquinho do trampo do joio e trigo. Oi, gente. Eu sou a Maíra Matias, repórter e editora do site O Joio e o Trigo. Oi, gente. Eu sou a Raquel Torres, eu sou repórter, trabalho com temas ligados à saúde. A Maíra me convidou para fazer essa pauta especificamente. Eu, além de trabalhar com saúde, eu sempre cobri muito temas relacionados à agricultura. E, além disso, eu trabalho na Fiocruz, numa área relacionada ao controle do tabaco. E lá trabalho mais especificamente numa área ligada à fumicultura mesmo. O CETAB é um centro de conhecimento da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. E esse centro de conhecimento, na Fiocruz, trata da saúde dos trabalhadores da fumicultura e também da construção de alternativas para essas pessoas, né, para os plantadores de fumo. Eu sou fotógrafa também, então, na verdade, me chamou para escrever e entrevistar e fotografar, enfim. E é só importante pontuar que, apesar de eu ser da Fiocruz, eu não fui como membro do Centro de Conhecimento da Fiocruz. Essa matéria não passou por nenhuma edição nem leitura prévia da Fiocruz, então não necessariamente representa a visão do CETAB, nem dos pesquisadores de lá em relação a isso, né? Então, o Joio é um site que tem 5 anos de existência e o nosso horizonte é ser um jornalismo que pesquisa o poder privado, que problematiza as corporações. E a entrada do Joio nessa discussão sobre corporações, sobre capitalismo, é pelo viés dos sistemas alimentares, né? Então, o Joio se dedicou muito a problematizar e, inclusive, socializar, digamos assim, um conceito que é brasileiro, que é da ciência brasileira, que é o conceito de ultraprocessados, alimentos ultraprocessados, que são esses alimentos que a gente nem pode chamar com esse nome, né? Esse tipo de produto mesmo, em que você lê a lista de ingredientes e você não reconhece mais da metade ou quase a totalidade das coisas que estão lá listadas, né? E são coisas que têm aparência de alimento, tem aditivo, corante e uma série de outras tecnologias para que sejam extremamente saborosos, né? Então, muito açúcar, muito sódio, muita gordura, com um tempo de prateleira muitíssimo longo, o que dá às corporações, assim, né, uma vantagem de espalhar esses produtos pelos 4 cantos do planeta. A gente já fez um podcast em que miojo chegou em terra indígena já tem há muito tempo, assim, né? Então, isso vai mudando a cultura alimentar, as várias culturas alimentares das populações, e a gente discute isso, começou por essa via e ampliou essa discussão de sistemas alimentares para o agronegócio e tem a perspectiva de ampliar cada vez mais as nossas linhas de cobertura, digamos assim, né? E o tabaco se insere nessa perspectiva de investigar o poder privado e o que ele impacta na saúde da população e no desenho das políticas públicas. Legal, gente. Agora, conta para mim, como é que surgiu essa pauta? Essa pauta dos plantadores de fumo em Alagoas, ela surgiu de um vazio, na verdade, né? Porque os fundadores do Joio, que são o João Pérez e o Moriti Neto, antes do Joio existir, fizeram um livro chamado Roucos e Sufocados, a indústria do cigarro está viva e matando. Nesse livro, eles se dedicam a, enfim, fazer uma espécie de um raio-x de como a indústria do tabaco opera no Brasil, e é importante a gente saber que o Brasil tem um papel fundamental nessa dinâmica, porque a gente é o maior exportador de fumo do mundo e o terceiro maior produtor, e isso tem mais de 2 décadas. E essa produção, ela está concentrada no sul do país. E nessa investigação eles foram a algumas cidades do Rio Grande do Sul e principalmente a Santa Cruz do Sul, que é tida como a capital do fumo no mundo, assim, por causa dessa centralidade que o Brasil tem na produção dessa commodity, né?
mas poucos veículos foram fazer essa investigação em Alagoas. E Alagoas já teve um papel fundamental na produção de fumo no Brasil, só que há mais tempo, né? E é um fumo diferente do fumo feito no Sul, que o fumo feito no Sul produzido no Sul é um fumo claro, e o de Alagoas é esse fumo de corda, né? Fumo de rolo. Então, existem várias diferenças, eu acho que do processo produtivo que são muito interessantes, do jeito como os produtores têm ou não interface com empresas, com indústrias, e a própria queda mesmo, né, dessa produção é uma coisa que interessa muito quando a gente pensa no futuro desse universo no Brasil, assim, né? E o que aconteceu em Alagoas, de uma hora para outra, os plantadores de fumo se viram completamente perdidos por uma crise no preço do fumo de rolo, porque a demanda desse tipo de fumo mais escuro, mais rústico, mais forte caiu na medida em que ficou incontornável, elas não podiam mais negar que elas sempre souberam dos riscos à saúde que fumar acarreta, que as várias substâncias que existem no cigarro trazem, e elas perderam a credibilidade, digamos assim. E à medida que os estudos científicos foram sendo mais conhecidos, mais popularmente conhecidos pela população, e esses riscos foram sendo mais publicizados, o que acontece é que as indústrias elas partem para uma estratégia de fazer cigarros light, que é uma coisa bem da década de 90, assim, né? Então, esse fumo escuro não servia muito para isso. Então, houve essa crise, várias empresas pararam de comprar esse fumo e houve uma crise de preço mesmo, né? E uma diminuição importante da quantidade de agricultores que plantavam fumo em Alagoas. E aí, Alagoas, a gente está falando de Arapiraca como o locus central, assim, né, dessa produção. Essa pauta surgiu dessa vontade de explorar um vazio jornalístico e ver o que tinha por trás dessa história e como esses plantadores de fumo vivem hoje, né? Como uma espécie de um aviso do que pode acontecer com os plantadores de fumo no sul também, assim, né? Se não houver nenhum tipo de discussão, preocupação e política pública voltada para eles fazerem essa transição. Então, como Maíra falou, a produção jornalística, mas também a produção acadêmica sobre a produção de fumo no Brasil, se concentra bastante no Sul. Não é que não tenha nada sobre o Nordeste, sobre Alagoas, mas tem se concentrado no Sul, até porque é de lá que vem quase, enfim, quase todas as folhas de fumo produzidas hoje, tipo 95%. E por conta do trabalho na Fiocruz, eu já tinha tido a oportunidade de ir 2 vezes no Sul, primeiro no Rio Grande do Sul e depois em Santa Catarina, e conheci um pouco a realidade dos produtores de fumo lá. Mas realmente eu ainda não sabia quase nada sobre o Nordeste. Alagoas tem essa história importante, eu sabia disso, enfim. Ainda é o 4º maior produtor de fumo, logo depois dos 3 estados do Sul, mas era realmente importante conhecer essa realidade lá hoje, entender também o que aconteceu, né, historicamente com o fumo na região. Tem muitas diferenças, a planta cultivada é diferente, a variedade, né, de tabaco que é plantada no Sul é diferente da que é plantada em Alagoas. Isso traz uma série de diferenças para o processo de produção mesmo. No Sul, eles plantam principalmente o fumo Virgínia, que é um fumo claro, que é usado em cigarros comuns. Em Alagoas, é esse fumo escuro que tem um sabor mais forte, um cheiro mais forte, e que hoje é usado ou para capa de charuto ou para cigarro de enrolar. Mas não é qualquer fumo de enrolar também, porque aqui no Sudeste e no Sul também voltou a fazer muito sucesso o cigarro de palheiro, mas quando você vê as embalagens dos pacotinhos, eles quase sempre são de fumo claro, fumo Virgínia, vem escrito lá. Em Arapiraca, o que eles chamam até de fumo Arapiraca, é um fumo escuro que é produzido de um jeito completamente diferente, né? O que se faz é aquele fumo de corda, que é o fumo mais antigo, né? Tradicional, assim, o fumo de rolo. Ele é seco em uns varais na própria roça, e aí depois passa por um segundo momento de cura,
em que ele fica enrolado. Eles pegam as folhas já meio secas, vão meio que colando uma folha na outra, usando melado, né, o mel de cana, vão juntando as folhas, torcendo, aquela monte de folha junto vai virando uma corda comprida, essa corda é enrolada numa bola, num carretel, e aí as folhas passam por uma fermentação ali, né, durante mais algumas semanas. E aí o produto final é muito diferente do fumo claro, é um fumo mais forte que tem pouco mercado hoje, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, apesar de serem processos muito diferentes, tem vários problemas que são comuns aos plantadores do sul e de Alagoas, né? Acho que chama mais atenção são as questões de saúde. Tem problemas que são relacionados aos agrotóxicos, que aí são um problema da agricultura no geral, né? Eles usam bastante. E tem uma doença que é exclusiva de quem planta fumo, que é a doença da folha verde do tabaco. E em Alagoas as pessoas chamam de bebedice, essa doença. E é uma intoxicação, na verdade, aguda por nicotina, que acontece quando se encosta a pele nas folhas de fumo na presença de alguma umidade. Ou sereno na plantação, ou suor, ou quando o tempo está muito úmido, ou se chove. E é uma coisa que acontece muito, muito mesmo durante a colheita, porque mesmo que o agricultor tente se proteger, muita gente tenta colocar um avental, cobrir o corpo ali com plástico, mas normalmente a pessoa colhe com a mão livre, sem luva, até porque senão perde a parte do tato, fica mais difícil, né, de mexer ali nas folhas. E é óbvio que todo mundo sua na roça, óbvio que acontece. Então é um problema muito comum. Tem gente que sofre um pouco menos, mas tem gente que fica realmente muito mal, que depois de colher vai para casa e continua a cabeça rodando, não consegue dormir, vomita. E não pode deixar de colher, porque o fumo tem um tempo certo para colher, se passar do ponto, a folha perde qualidade, se perder qualidade, perde preço. Enfim, era uma pauta bem interessante, assim, era bem importante a gente contar realmente como que é, né, a produção de fumo lá em Alagoas, falar dos problemas que acometem os trabalhadores no geral, os trabalhadores do fumo no geral, mas também tratar das dificuldades, dos problemas específicos dessa produção em Alagoas. Ah, entendi. Então vocês vieram mesmo para cá, para a região, né? Tá, mas conta para mim um pouco dos bastidores, quem vocês conheceram aqui e ajudaram vocês para fazer a pauta? A gente teve 2 apoios fundamentais para conseguir visitar os agricultores que plantam fumo, os agricultores que deixaram de plantar fumo, e inclusive um agricultor que está fazendo uma experiência de trocar o fumo por um plantio agroecológico, né? Então, eu queria agradecer muito ao Floresval Costa, que é uma figura interessantíssima, que já teve, enfim, um militante enfim, e ele é um grande lutador solitário pela transição, né? Que os plantadores de fumo façam essa transição para outras culturas e principalmente que façam uma transição agroecológica, que deixem de usar agrotóxicos e, enfim, façam uma discussão um pouco mais profunda politicamente, que a agroecologia não é só deixar de usar agrotóxicos, né? E a outra pessoa fundamental para a gente foi o Geraldo Balbino, que é o atual presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Arapiraca, que levou a gente por uma quantidade grande de lugares, assim, de madrugadíssima, que acompanhou a gente, apresentou e foi muito parceiro nessa pauta. E foi fundamental ir ao território, assim, né? Ir a campo, para contar essa história. Não seria possível ter feito isso de outra forma. Então, foi muito importante conversar com essas pessoas e ver a realidade, ver como Arapiraca, ainda que o fumo seja muito menos importante do que já foi no passado, é uma cidade que, na época da colheita, ela, em todo canto, tem um varal com fumo secando, plantação de fumo em todo canto, assim, é muito interessante ver como isso é uma dinâmica, tá no DNA da cidade, assim, né? Então, tem essa discussão da diversificação, mas também tem uma dimensão cultural que é impossível de você negar quando você visita o campo, né?
Então, por mais que existam militantes e pessoas da saúde pública que lutem, né, para que a cultura acabe, com preocupação, porque é uma cultura muito dura, os agricultores estão expostos a muitos riscos e a muitos agrotóxicos também, né? Tem uma dimensão cultural, assim, as pessoas gostam de plantar fumo e têm orgulho dessa cultura, orgulho, mostram, assim, mesmo esgotadas, com felicidade, assim, a produção delas. O seu Geraldo e o seu Floresval foram fundamentais para a gente ter conseguido conhecer tanta gente, fazer tanta coisa num tempo tão curto. Que a gente só tinha 3 dias disponíveis para circular ali na região. Então, a gente começou a combinar as visitas com eles, com o Geraldo e Floresval, várias semanas antes da viagem, para a gente já chegar com tudo muito bem esquematizado para realmente conseguir dar conta de tudo. E assim, sempre que um dia acabava, eu pensava, nossa, parece que passou uma semana em um dia. A gente aproveitou cada minuto, o dia começava ainda de madrugadinha, a gente ia até de noite. E realmente a gente nunca teria conseguido sem o apoio dessas 2 pessoas. Assim, o seu Geraldo é ele próprio de uma família de plantadores de fumo. Quase todo mundo que a gente conversava em Arapiraca vinha de família de plantadores de fumo. Por meio do sindicato, ele levou a gente para conhecer várias plantações. A gente foi em época de colheita, então a gente viu muita gente colhendo e também fazendo depois a destalação do fumo, que é antes de enrolar as folhas nas cordas, é preciso tirar os talos das folhas. Isso é um trabalho feito à mão, tipo como se estivesse tirando uma tala ali de uma couve, né? E só que com milhares de folhas. E quando a gente foi, a gente conseguiu ver tanto a colheita quanto a secagem das folhas nos varais, na roça, né? Essa destalação, a feitura das cordas, a cura das cordas nos galpões. E o seu Geraldo também levou a gente para conhecer ex-plantadores de fumo que tinham pessoas que tinham conseguido, né, mudar de atividade. E o seu Floresval, como a Maíra disse, é um ex-plantador de fumo de Craíbas, mas ele não só deixou de plantar fumo, como deixou também, ao mesmo tempo, de usar qualquer agrotóxico. Ele rompeu com tudo de uma vez só. E ele influencia muito ali os amigos de Craíbas, os conhecidos que querem deixar de usar veneno também, ele ajuda, ele dá orientação. Foi muito legal a gente vendo ele falando com um agricultor que está plantando só comida e sem veneno, e ele dando orientação. Não, porque é isso, às vezes a pessoa muda, né, deixa de plantar o fumo, mas todos os vizinhos em volta, todo mundo ao seu redor continua plantando fumo e com veneno. Então ele dá essas dicas, né, de como fazer para resguardar, né, a sua produção, a sua plantação. Dicas em relação à água também, porque a questão da água uma questão problemática na região. Pô, muito legal saber que tem gente como o seu Floresval por aqui, viu? Interessado em erguer floresta e nos livrar dos agrotóxicos. Tá, mas outro ponto. Vocês denunciam muito o agronegócio em outras matérias. No caso do fumo por aqui, vocês entendem que é outro problema? É inquestionável que a dinâmica do fumo em Alagoas é um pouco menos ligada ao que a gente entende como agronegócio, assim, né? Porque é menor mesmo, e porque as grandes corporações do tabaco não se instalaram em Alagoas, como acontece no Sul. E em Arapiraca, a gente tem 2 empresas que produzem capa de charuto, né? Porque uma parte da folha do fumo serve para produzir capa de charuto, mas são empresas que não são grandes, assim, né? Uma chama Capa e a outra chama Hermor Tabarama. A gente visitou a Capa, conversou com o empresário que herdou a empresa, assim, o Fábio Ribeiro, e, assim, claro que tem problemas, assim, né? A gente, inclusive, ficou chocada porque uma hora as funcionárias, todas mulheres, que ficam separando as folhas de tabaco que vão virar folhas de charuto, elas todas sentadas assim no chão, num galpão assim, e é uma cena que parece de outro século, sabe?
Ele justificou dizendo que elas preferiam se sentiam mais confortáveis trabalhando no chão do que sentadas, assim, mostrou até um lugar que tinha uma mesa, cadeira. Mas é isso, é um trabalho exaustivo, que remunera muito pouco e é o nosso papel de fazenda do mundo, né? Essa comoditização da economia brasileira que é muito problemática. Então, assim, como vai resolver o problema dessas trabalhadoras, né? Porque sentar na cadeira não vai melhorar muito a situação delas. Precisam de outras políticas públicas e outras orientações, assim, né? Para a gente ter um projeto de desenvolvimento que minimamente não penalize e não gere essas cenas do século passado, que na verdade é isso, né? Que são desse século mesmo. A gente sabe como o capitalismo consegue misturar o pior de todos os tempos históricos. Mas não são empresas grandes, assim, do agronegócio, não são. E a empresa que tem lá, que é mais dominante, que é o Grupo Coringa, eles fizeram exatamente uma transição, assim, né? Eles ainda comercializam fumo de rolo, mas eles fizeram a transição para alimentos barra produtos ultraprocessados, a maior parte. A gente foi no mercado e ficou só pegando num carrinho tudo que eles produzem, e é uma quantidade grande de salgadinho de milho com uma lista de ingredientes bizarra, refresco. Produzem também assim café, produtos, alimentos assim, né? E processados normais, assim, mas o forte deles são esses ultraprocessados, o que não deixa de ser interessante, né? Vendendo veneno a vida inteira, eles decidiram vender mais veneno, só que de outro jeito. Quando Alagoas viu que o fumo escuro estava entrando em declínio, as coisas já estavam organizadas no sul. Então, nem faria muito sentido os plantadores de Alagoas tentarem começar a plantar aquele fumo claro. Primeiro, que as empresas já estavam instaladas no sul. Segundo, que a terra para plantar o fumo Virgínia me parece que tem que ser um pouco maior, porque além da roça, eles precisam de um lugar para fazer as estufas também. E terceiro, que tem que ter um investimento inicial alto. Mas essa diferença com relação às empresas é bem interessante. Assim, em Arapiraca, em Craíbas, a grande maioria dos agricultores não tem contrato com a empresa de fumo. Eles compram os insumos, eles compram os venenos, as sementes, enfim, compram tudo por conta própria, fazem o trabalho por conta própria e aí se viram depois para vender nas feiras para os atravessadores, nem é direto para as empresas, pelo preço que der. Inclusive, a quantidade de fumo que eles vão plantar num ano não tem muita relação com o que o mercado vai pedir. Tipo, no sul, as empresas contratam uma certa quantidade de pés de fumo que aquela família de agricultores vai plantar. Em Alagoas, não, eles decidem muito com base no preço que o fumo teve na safra anterior. Então, quando tem um ano, ou que chove muito, ou que não chove, e que aí a produção da região acaba sendo pequena, aí o preço sobe aquele ano. E aí todo mundo se anima e para o ano que vem tenta aumentar a área plantada para a safra seguinte. Só que aí tem muita produção para pouco mercado, e aí o preço cai. Eles estão, claro, envolvidos na cadeia do agronegócio, mas muito mais pelas empresas que fornecem os insumos, porque eles usam os agrotóxicos, as sementes, os adubos químicos e tal, mas não tão intimamente ligado às empresas de fumo, às grandes empresas de fumo, né? E essas empresas de fumo pequenas que a Maíra mencionou, de capa de charuto, são as que têm contrato com os agricultores realmente. Mas é muito pouco, assim. A capa que a gente visitou tinha contrato com 80 famílias só, sendo que tem alguns milhares de plantadores de fumo na região. Então, realmente é bem residual. Sim, e vocês também foram lá na Feira do Fumo de Craíbas, né? De manhãzinha, não foi isso? Bem de manhãzinha, 4 da manhã. Conta um pouco pra gente dessa vivência. Pois é, eu acho que para entender a feira e a reclamação dos agricultores de fumo nesse espaço, né, de comércio, a gente precisa dar uns passos atrás e tentar dar uma pincelada geral nesse contexto de Arapiraca e dessas cidades do entorno que ainda sobrevivem
enfim, em parte dessa economia do fumo, né? A gente está falando de pequenas unidades produtivas, não são grandes fazendas, os grandes fazendeiros abandonaram essa cultura tem tempo. Então, ou as pessoas têm uma propriedade e plantam ali em poucos hectares, ou elas não têm e arrendam a terra, né, de outras pessoas para fazer esse plantio. Então, tem essas duas situações, e aí é claro que a desigualdade vai ser muito grande entre a pessoa que arrenda e a pessoa que tem a propriedade, né? No final das contas, ela vai receber bem menos dinheiro pelo trabalho dela. É um plantio incerto. A gente foi em Arapiraca em agosto e teve muita gente que perdeu plantação porque choveu muito. Então é isso. Como tudo na agricultura, existem esses riscos, assim, né? Que tem a ver com o clima, então tem que ser a quantidade de chuva certa, na hora certa. A gente também está falando de uma planta que não tem um ciclo muito longo. São 5 meses, assim, né, da semeadura até a colheita. Mas os trabalhadores ficam envolvidos com a safra quase o ano inteiro, porque eles precisam preparar as mudas, o solo, transplantar as mudas para os canteiros. E aí, quando o fumo está maduro, assim, para ser colhido, é um trabalhão, assim, depois disso. No caso do fumo de corda ou de rolo, porque você precisa secar, né? Você colhe aquela folha, seca num varal, aí depois disso você enrola todas as folhas numa espécie de uma corda grande, é por isso o nome, né? Fumo de corda. Você coloca isso numa estrutura de metal e você fica virando esse fumo todo dia e depois, enfim, menos tempo, mas fica fazendo esse processo durante um mês e depois você tem que ficar curando o fumo. E aí é que ele está no ponto certo para venda. Então é uma coisa pesada mesmo, sabe? E aí, depois de tudo isso, as pessoas chegam na feira e tiram muito pouco, tiram 10 mil para uma produção que elas se dedicaram assim, basicamente o ano inteiro. Então elas têm que se remunerar e ainda dar conta dos custos da próxima produção. Então a gente ouviu muita reclamação do aumento do custo dos insumos, né, que eles usam, e muita gente dizendo que ia desistir, muita gente dizendo que já tinha perdido patrimônio, tipo carro, assim, e outras coisas para pagar a dívida de fumo. E muita gente continuando também, assim, né? E tem essa figura do atravessador, que é que eles ficam lá, eles compram, e aí eles meio que decidem, assim, o preço que aquele fumo vai ter, dependendo da oferta e da demanda, assim, eles sentem, né, se dá para pressionar bastante o agricultor ou não. E no final das contas são poucas empresas que ainda usam fumo de corda, né? Tem a Coringa, tem a Maratá, mas não são muitas, assim. Então, realmente é uma economia bem pequenininha, assim, para essas pessoas. Então, a feira é um momento interessante de muita frustração. E logo do lado da Feira de Caraíbas, que foi a feira que a gente foi, tem a Feira dos Alimentos. Aí é uma vibe completamente diferente, assim. Na feira de fumo só tem homem. Eu e a Raquel, a gente era a única mulher, assim, e quem levou a gente na feira foi o Florisval. A gente chegou lá de madrugada, né, porque começa super, super cedo. Então, é um ambiente meio masculino demais, assim, da conta, né? E pesado. E do lado, a feira tem um caráter completamente diferente, né? Porque a maioria das pessoas, dos consumidores, são mulheres, e, enfim, tem uma energia diferente, estão comprando alimentos, vendendo alimentos. Então foi interessante ter ido na feira. É que realmente quando o fumo em Arapiraca começou a entrar em declínio, os grandes produtores, os donos das grandes terras, eles todos foram mudando rapidamente de atividade, né? Começaram a plantar milho, por exemplo. Só que isso é uma coisa difícil de fazer quando você não tem um capital ali disponível para investir ou quando não tem terra.
E os plantadores de fumo que a gente conheceu, em geral, não tinham nenhuma coisa nem outra, nem capital, nem muita terra. Eles tinham ali, em geral, meio hectare, 1 hectare, às vezes um pouquinho mais do que isso. Às vezes não tinham nada e tinham que arrendar. E realmente é pouco espaço, principalmente se você está numa região em que o acesso à água não é farto, como acontece em boa parte de Arapiraca. Então, você tem pessoa que tem pouca terra, pouco dinheiro, pouca ou nenhuma experiência em outro tipo de cultura que não a do fumo, né? A gente está falando de pessoas que já nasceram plantando fumo, praticamente. Sabem fazer isso, sabem depois como escoar ali essa produção, mas não têm experiência com outras culturas. Então, na feira, a gente sentiu uma desesperança assim, muito grande por parte dos vendedores que estavam ali tentando vender para os atravessadores por um preço que eles consideravam justo, mas eles não conseguiam aquele preço justo. Então, tinha gente chateada porque estava vendendo por um preço que eles sabiam que não cobria todos os custos e toda a mão de obra, e tinha gente que até preferia voltar para casa sem ter vendido o fumo mesmo, voltar com o fumo na mão. E muitos dizendo, não, esse é o último ano que eu vou plantar, eu vou parar, porque só quem ganha são os atravessadores, as empresas, a gente trabalha muito o ano inteiro para, no fim, não tirar nada e tal. Mas até o seu Geraldo disse pra gente que isso acontece todo ano. Muita gente diz que vai parar porque fica muito desesperançosa na hora de vender, mas que no próximo ano acaba plantando de novo porque não tem muito o que fazer, não tem muito para onde correr. Então, é muito duro. É um ciclo vicioso, né? Ou falta de alternativas, como vocês disseram. A mudança veio e não houve uma ingerência do poder público para reorganizar essa produção. Bom, eu queria agradecer as duas pelo tempo e deixar o espaço para as despedidas. Eu convido todo mundo a ler, são 2 reportagens muitíssimo bem escritas pela Raquel Torres. A gente fez em parceria, fomos eu e ela dirigindo e fazendo perguntas, ela fotografando, durante 3 dias nessa região. É pouco tempo, mas ao mesmo tempo acho que as matérias ficaram bem legais, assim, e dão conta de um conjunto de coisas que a gente viu em campo, mas que também tem a ver com essa discussão sobre a política pública, né, e como apoiar os plantadores de fumo, a diversificar as possibilidades que existem num dado território lá de Arapiraca, que tem mais água, e no outro que não tem. Então, acho que vale muito a pena ler as reportagens, sabe? E queria fazer um convite para vocês visitarem o site do Joio Trigo como um todo. A gente tem uma produção jornalística intensa e que também envolve um podcast chamado Prato Cheio. E a gente agora mesmo está fazendo uma série especial sobre agro em terras indígenas, que está assim primorosa, muito muito legal mesmo, e tá para lançar a 6ª temporada, né, do podcast. Então convido vocês a irem no Joio e o Trigo. A gente está em todas as redes sociais e também escutarem o Prato Cheio. Obrigada. Eu só vou mesmo me somar ao convite da Maíra para que vocês leiam as matérias, compartilhem e acompanhem o Joio, que realmente faz um trabalho muito, muito importante. E obrigada de novo, Homero. Bom, e para você que chegou até aqui, não deixa de ler as matérias lá no site do Joio Trigo. Eu vou deixar os links aqui na descrição do episódio. O trabalho deles é essencial, sou fã demais e é importante que vocês acompanhem. Obrigada e até a próxima.